Fala aí, queridos, graças e paz, tudo bom com vocês? Mais uma vez com o nosso tema, né? Fala aí, pastor. Então, o meu desejo é que você esteja bem, se cuidando aí nesse período que estamos passando de pandemia e que o Senhor Jesus ele esteja protegendo você, toda a sua família, cuidando de nós com esse eterno amor que Ele tem por nossas vidas. Então, o meu desejo é esse, que você esteja bem, sabe? Então, que você esteja se cuidando. Então, eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito e pela proporção que esse canal tem tomado. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe essa palavra, compartilhe esse canal. Seja um canal de Deus também na vida de pessoas que precisam, né, de ouvir a palavra de Deus. Eu acredito que existem pessoas que muitas vezes elas estão invisíveis aos olhos da igreja, mas que canais como esse, assim como muitos outros que têm surgido durante esse período todo, e pessoas têm se levantado mais e mais para tornar essas pessoas visíveis aos olhos da igreja. Então, isso para mim é motivo de muita satisfação. Então, esse canal já existe há pouco mais de 2 anos, então ele tem alcançado muitas vidas e eu fico muito feliz pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado através desse canal, de pessoas que compartilham das suas experiências que tem com Ele. Então, eu acredito que tudo tem um propósito e o propósito de Deus sempre é o resgate de vidas, sempre é vidas serem alcançadas por esse amor, com o cumprimento, né, do nosso ID, né, o ID do Senhor, de pregar o Evangelho a toda criatura, né? Então, eu fico muito feliz por tudo que o Senhor tem feito através desse canal, né, por vidas de pessoas que muitas vezes nunca entrariam numa igreja para ouvir a palavra de Deus, e muitas têm sido alcançadas justamente por canais como esse. Então se inscreva, compartilhe, curta, dê dicas de melhoria para o canal. Será uma honra para mim ler o comentário seu, responder, até as suas críticas também. Eu acredito que toda forma de crítica sem ser destrutiva, por assim dizer, é uma crítica que produz, de certa forma, um crescimento. Então, fala aí, pastor, nosso tema hoje vai ser sobre hipocrisia. Eu acredito que Deus irá falar muito conosco durante esse período e que esse tema, ele é um tema muito importante, que ele tem que ser falado sim, que a hipocrisia existe e muitas vezes essa hipocrisia tem afastado muitas pessoas do caminho do Senhor e também tem afastado muitas pessoas a esse acesso, vamos dizer assim, também ao caminho do Senhor. Então, para começar, né, nossa palavra de hoje, eu queria que você abrisse lá a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 15, Mateus 15, versículos de 7 ao 9, que diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo ele honra-me com os lábios, mas este povo está com o coração longe de mim. Eles em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, isso é um assunto que já foi falado também no Antigo Testamento. Ele foi renovado, ele foi falado novamente, vamos assim dizer, de uma forma bem clara, que também é uma das nossas propostas, às vezes não se preocupar tanto com um linguajar muito refinado, e sim falar de forma muito clara. Então, esse assunto hipocrisia, ele foi falado lá no Antigo Testamento, foi falado também no Novo, dada a importância que esse assunto não pode cair no esquecimento da hipocrisia. A hipocrisia, ela é a falsidade, ela é dissimulação, ela é fingimento. Então, isso é algo que, sem sombra de dúvidas, as maiores repreensões que Jesus fez aqui neste mundo foram destinadas justamente aos religiosos do seu tempo, e uma das mais severas foi pelo pecado da hipocrisia. Então, se você estiver atento àquilo que você leu, você vai ver que Jesus ele estava falando direcionado aos líderes da época. Na verdade, pouquíssimas vezes na Bíblia você vai ver Jesus criticando os pecadores, e sim ele vai criticar justamente os religiosos da época, porque uma liderança em si, ela estabelece padrões. Uma liderança, ela determina muitas vezes aquilo que seria ou não
algo da parte de Deus e determina também, vamos assim dizer, um modelo. Se você volta a alguns versículos, você vai ver justamente que a discussão em si começou justamente pela tradição, sobre aquela coisa de que os discípulos de Jesus eles estavam transgredindo a tradição dos anciões lá no versículo 2. Por quê? Pelo fato de comer sem lavar as mãos, porque se tinha um conceito de que o pecado estava justamente naquilo que se comia, que entrava, né, dentro do corpo. E Jesus ele estava ensinando que o pecado não é o que entra, e sim aquilo que sai. Por quê? Porque do coração é que procedem os maus pensamentos, os maus desígnios e por aí vai. Então, estava se discutindo justamente sobre uma tradição. E o grande problema, muitas vezes, das religiosidades dos hipócritas é justamente colocar as suas tradições acima daquilo que é a vontade de Deus. E justamente isso tinha se tornado um impedimento, de certa forma, para que a palavra de Deus não fosse evidenciada. E Jesus estava falando, ó, assim como foi falado por Isaías, vocês estão me honrando de lábios, mas os vossos corações estão bem distantes de mim, sabe? Para a gente encerrar, eu queria que você avançasse um pouco lá para Mateus capítulo 23, que vai dar o desfecho desse capítulo 15, de certa forma, ele vai abrir um pouco mais o entendimento do que era a hipocrisia geral dos religiosos chamados, né, os fariseus e os saduceus. Lá no capítulo 23 de Mateus, avança um pouco tua Bíblia lá, você vai ver Jesus também mais uma vez criticando os escribas e os fariseus. Então Mateus 23, do versículo 1 em diante, vai falar: então falou novamente Jesus às multidões de seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo o que eles vos disserem, porém não os imiteis as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticai, porém, todas as suas obras com o fim de eles praticam todas as obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam os primeiros lugares na sinagoga, amam as primeiras cadeiras na sinagoga, as saudações na praça, de serem chamados mestre pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chamei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. E por aí segue. Então você vê que Jesus está dizendo assim, Jesus, na verdade, ele nunca criticou aquilo que os fariseus faziam. Ele criticava assim, a intenção do coração que movia os fariseus a fazerem aquilo que eles faziam. Então ele está dizendo justamente o seguinte aqui: aquilo que eles falarem, vocês façam, mas não façam aquilo que eles fazem. É aquela velha história do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, que infelizmente a gente, quando é criança, ouve muito. O que eu acho de interessante disso é que em nenhum momento Jesus autorizou, pelo fato deles viverem esse modo de vida de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço e tal. Em momento algum Jesus autorizou as pessoas, ou deixou claro, pelo menos, dizendo às pessoas: desobedeçam eles, não façam, não pratiquem aquilo que eles ensinam, porque isso arranca de nós também aquela coisa de que eu não vejo uma autoridade muitas vezes no meu líder. Eu acho muito legal isso que Jesus ele diz assim, eles estão sentados na cadeira de Moisés. Em outras palavras, ele está dizendo: respeitem aquilo que eles falam, mas as obras que eles fazem, vocês não façam. Então, isso é visto de uma forma muito perigosa para aqueles que estão vendo a forma de viver do evangélico em si, daqueles que estão de fora, e eles veem um modo hipócrita, muitas vezes, de viver na vida daqueles que professam uma fé cristã, e isso, muitas vezes, é, de certa forma, manchado, maculado o evangelho. Por quê? Porque ele vê, muitas vezes, uma pessoa falar de amor, mas não ama. Ele vê uma pessoa falar de ajudar,
ajudar, mas não ajuda. Ele não vê uma vida condizente na prática com o evangelho que está sendo anunciado da nossa vida de uma forma geral. Então Jesus ele está dizendo, guardem tudo quanto ele vos disserem, porém não imitem as suas obras, porque eles dizem e não fazem. E aí vem outra coisa perigosa, eles colocam julgos pesados sobre a vida das pessoas, colocam tradições, colocam leis, colocam mandamentos, colocam pesos que nem eles mesmos estão praticando. Isso é uma forma muito perigosa de hipocrisia, porque as pessoas você vê que muitas coisas têm sido ensinadas, muitas coisas têm sido faladas em nome de Cristo, e quando as pessoas olham para nossas vidas, nós não estamos praticando aquilo que estamos ensinando muitas vezes em muitos púlpitos. E você vê também uma outra coisa que está aqui no versículo 6 em diante, ele vai falar que esses fariseus, os religiosos, os saduceus da época, eles amavam os serem vistos, os serem percebidos, os serem chamados de mestres, os serem reconhecidos como pais das pessoas. Em momento Jesus não está criticando assim o fato de ser chamado de mestre, porque a Bíblia diz que existem o dom do mestre, sabe? A Bíblia diz que nós muitas vezes seremos levantados também como pais de algumas pessoas, mas o que está sendo criticado aqui é a intenção do coração daqueles líderes da época. Então Jesus ele está criticando aqui. Você vê que eles amam os primeiros lugares no banquete. No versículo 7, amam as saudações de serem chamados de mestre. Quando você vê no versículo 5, que está falando dos filactérios, eram rolinhos que eram colocados nas vestimentas, na testa, em algumas partes da roupa, e aquilo era estereótipos que, de certa forma, as pessoas, quando viam aqueles homens, reconheciam eles logo de longe como homens de Deus, e você vê que era algo muito voltado para um exterior, numa tentativa de convencer as pessoas de uma pseudo-santidade que eles não tinham, quando, na verdade, eles eram sepulcros caiados. Dentro dele eram podres. Por quê? Porque era justamente contaminado por esse pecado da hipocrisia. Jesus ele criticou muito severamente essa questão da hipocrisia. Então a palavra de hoje, do nosso Fala aí, Pastor, com o tema hipocrisia, é justamente isso, que a gente fale pouco, mas aquilo que a gente fale esteja em linha com a nossa prática diária, porque as pessoas estarão muito mais observando aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente fala. Como é que a gente reage muitas vezes com algumas situações, o que é que a gente fala, o que é que a gente defende, o que é que a gente critica, como é o nosso comportamento. Então, porque as pessoas olham para nossas vidas e fazem, não, ele é um homem de Deus, mas é grosso feito um cavalo. Ela é uma mulher de Deus, mas não controla a língua dentro da boca, é fofoqueira. Então, tem muitas coisas que aí as pessoas pegam de uma forma geral e dizem assim, se é para ser crente do jeito de A, eu nunca serei, do jeito de B, eu nem quero ser. E as pessoas vão muitas vezes colocando barreiras, na verdade, com algo que é tão perfeito, que é Cristo, que é o amor de Deus, que é o Espírito Santo dentro de nós. E isso é muito triste quando a gente vê que Jesus está falando aqui que o mau exemplo partia justamente da liderança, queridos. Se a liderança estava assim, imagina os demais da igreja, de certa forma, porque a gente tem que muitas vezes, como líderes, parar de jogar uma culpa nos que são os nossos liderados. Muitas vezes os nossos liderados, na verdade, eles sempre serão, eu acredito assim, reflexo daquilo que nós somos como líderes, sabe? A nossa liderança, ela reflete aquilo que está vendo no espelho. Então, a prova grande disso é que antigamente os homens diziam assim, sejam meus imitadores, Paulo, por exemplo, porque eu sou de Cristo. Timóteo, o que você ouviu e viu de mim, isso mesmo você pratique. E hoje estamos vivendo um mar tão grande de hipocrisia que a gente está tendo que reconhecer, de certa forma, que a gente não é exemplo nem modelo para ser seguido, justamente pelo fato de dizer, irmão, você tem que olhar só para Jesus, porque se você for olhar para os homens, você
você vai se desviar. Quando antigamente os homens matavam a bola no peito e diziam: quer servir a Deus, me imite, que você vai estar servindo a Deus, porque as pessoas chamavam para si a sua responsabilidade como um homem, como uma mulher de Deus. Então, queridos, que esse pecado da hipocrisia, ele venha a ser arrancado do nosso meio e que você entenda que sem Bíblia você está sem comida. Então, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo de Deus venha ser aquele que nos governe e que a vontade de Deus venha a ser estabelecida na nossa vida. Então, queridos, graça e paz em nome de Jesus. Amém.